Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de auxílio-acidente, continuar falando de auxílio-acidente, construindo uma tese de irretroatividade da lei e direito adquirido. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou explicar uma ideia de tese de irretroatividade da lei e direito adquirido, né? Consequentemente, direito adquirido para o auxílio-acidente. Aí vocês vão falar para mim, nossa, mas você falou num vídeo aí para trás que a lei vai retroagir. O vídeo tá aqui. Eu expliquei naquele vídeo como o judiciário se comportou com os benefícios por incapacidade. E sim, pessoal, pode ser que o judiciário autorize a lei retroagir para revisar benefícios anteriores a ela, e ali naquele vídeo eu expliquei o porquê, como isso aconteceu na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença. Mas é o que eu sempre falo para vocês, o entendimento existente, ele não vai me impedir de fazer outras argumentações. Eu não sei como o judiciário vai se manifestar, porque o pente fino do auxílio-acidente é uma novidade para todo mundo. E tem uma frase que eu gosto muito, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o autor. Ele falava que ele não quer um advogado, esse autor falava que ele fala assim, não quero um advogado para me dizer o que eu não posso fazer. Eu contrato para dizer como fazer o que eu quero fazer. Então, é claro que eu vou construir uma argumentação nesse sentido. E eu vou justamente pegar essas decisões de aposentadoria e rebater os argumentos que estão ali. Fica comigo até o final que nós vamos discutir essas decisões que autorizaram a lei retroagir em aposentadoria por invalidez e como a gente vai tentar sair dessa. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, eu sou especialista em direito previdenciário. Tem gente que inclusive já decorou a minha introdução, mas eu tô aqui para te ajudar. Antes de falar do tema do vídeo, eu tenho pedidos para te fazer, eu sempre tenho. Se inscreva no canal, me ajuda a fazer crescer o canal e a divulgar a informação. Então eu já peço para você compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp e no Facebook. Deixe seu like, não esqueça de deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é bacana, esse vídeo é relevante e mostra para mais gente, assim a gente pode informar mais gente. Deixe suas dúvidas nos comentários ou lá no direct do Instagram. Essa semana foi um pouquinho mais complicada, eu não consegui responder todo mundo, mas eu sempre pego um dia, volto e venho respondendo todo mundo. O meu usuário tá aqui na tela do Instagram, se você quiser me seguir, é @doutora Renata Menegassi. Eu sempre respondo as dúvidas lá. Tem um pouquinho de paciência, que às vezes eu demoro um pouquinho por conta do aperto dos prazos aqui no escritório, mas eu volto lá te respondendo sempre. Tem um link de WhatsApp na descrição desse vídeo. Se você quiser agendar uma consulta, é só clicar nesse link aqui que você já fala diretamente com os meus colaboradores. Uma rápida introdução, você já sabe, eu sei, mas sempre tem gente nova aqui. Auxílio-acidente é um benefício indenizatório pago ao segurado que sofreu um acidente e em razão desse acidente, o segurado ele ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Se você não sabe nada sobre auxílio-acidente, tem um monte de vídeo aqui no canal que eu falo bastante disso por conta do pente fino. Vai lá, vou deixar o card aqui no cards linkado a playlist. É uma novidade o pente fino do auxílio-acidente, ele não existia, foi trazido agora pela lei 14.411 de 2022. E antes de falar qualquer coisa, novamente, eu te repito, nada aqui é certeza absoluta. Até porque só o tempo nos dirá como o judiciário irá se manifestar. Então, eu já te disse como o judiciário se comportou com a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Nós ainda temos muito o que discutir sobre essas revisões. O que nós vamos fazer, como nós vamos tentar afastar esses argumentos. Então ainda tem muito conteúdo. Primeiro, nesse caso do vídeo de hoje, a gente traz um argumento constitucional.
Então a gente fala, excelência, a Constituição fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Depois a gente traz mais uma informação legal que está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Maravilha! Dito isso, vamos à previsão expressa do artigo 86 da Lei 8.213 de 91. O artigo 86 expressamente fala: o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nas revisões de aposentadoria, quais eram os argumentos que autorizavam a lei retroagir e desproteger o direito adquirido? O judiciário falou que o modelo previdenciário anterior, que admitia a presunção de continuidade do estado incapacitante, havia sofrido uma atualização para acompanhar os avanços científicos alcançados no campo da saúde. Então, no caso específico, a pessoa estava inválida e tinha deixado de ser inválida. Aí o judiciário vinculou o recebimento da aposentadoria por invalidez à efetiva condição clínica do segurado na data da revisão, dizendo que o benefício por incapacidade é precário. A TNU, no tema 164, eu explico lá no vídeo, eles disseram que eram válidas as normas de revisão para verificação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício. E ele reafirmava, a TNU reafirmava, a precariedade dos benefícios por incapacidade. Agora nós vamos aos nossos argumentos. Te falei que a Constituição prevê o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, e a lei determina que a lei posterior não pode prejudicar a lei anterior. O benefício de auxílio-acidente, ele não é precário, pois não seria um benefício por incapacidade, ainda que condicione a existência de uma condição física. No caso do auxílio-acidente, sempre existiu capacidade. Então, ele não é um benefício por incapacidade, porque sempre existiu a capacidade. E o artigo 86, ele nunca exigiu que as sequelas fossem mantidas. Inclusive, é o tema 156 do STJ, terá vídeo aqui no canal, ele tá bem bacana, espera um pouquinho, que já eu trago esse vídeo também. Mas vamos continuar falando sobre irretroatividade da lei e direito adquirido numa tese que eu tô criando, com outros argumentos. Dentro da norma, o auxílio-acidente ele quer estar na sequência dos benefícios por incapacidade. Primeiro vem a previsão de aposentadoria por invalidez, que está no artigo 42 da 8.213. Depois vem o auxílio-doença, que está no artigo 59 da lei. Depois vem salário-família, salário-maternidade, até chegar no artigo 86. Não que isso tenha tanto peso, mas é um indicativo que ele não tem a mesma natureza. Então, o benefício de auxílio-acidente, ele não seria precário, porque sequer é um benefício por incapacidade, porque ele nunca exigiu a incapacidade. Ele exige uma condição física? Ele exige, né? Não tem como. Mas sempre exigiu a capacidade para o trabalho. Nunca condicionou a manutenção dessa condição física. Mas o INSS ele vai argumentar. Nós precisamos verificar se as condições físicas ainda existem. Não, senhor. O artigo 86 diz que o benefício é indenizatório em caso de sequela que implique na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia naquela época.
O Estado, ele não pode simplesmente conceder uma indenização e depois retirar. A indenização, ela é um direito a uma reparação, a uma compensação de um prejuízo que já existiu. Esse prejuízo, ele nunca vai deixar de existir simplesmente porque o segurado comprovou os requisitos na data da concessão do benefício. É o normativo constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. O segurado comprovou todos os requisitos do benefício à época da concessão. Então, ele tem direito à indenização, ainda que a sequela tenha sido recuperada. O segurado, ele está sendo indenizado por uma sequela que existiu. Não se retira indenização. Se o segurado recuperou de uma sequela permanente e definitiva, ele está sendo prejudicado por um esforço pessoal. E o judiciário não pode admitir o prejuízo de uma pessoa que está se esforçando para melhorar. Esse é um argumento trazido pelo tema 1013 do STJ. Nesse tema, o STJ fala que é possível o recebimento em conjunto do salário normal que a pessoa está trabalhando com a aposentadoria por invalidez quando o segurado trabalhou diante da demora na implantação do benefício. Esse segurado, ele exerceu atividade remunerada em razão da necessidade de subsistência. Então, mesmo com a concessão da aposentadoria por invalidez, o segurado deve sim receber os salários porque ele trabalhou. E o benefício previdenciário porque ele estava incapaz, ainda que o exercício da atividade seja incompatível com a argumentação da condição de invalidez. Mas o interessante que eu quero trazer nesse tema, nesse julgado, é que o segurado ele não pode ser prejudicado pelo seu sobreesforço em trabalhar, mesmo sendo portador de incapacidade total e permanente. Isso seria uma dupla punição ao segurado que trabalhou em sobreesforço, mesmo doente, e premiaria o erro do INSS que deveria ter garantido o benefício previdenciário para esse segurado que estava inválido. Daria para fazer essa argumentação em caso de superação da sequela, inclusive com fundamento nesse entendimento do STJ, dizendo que o segurado ele não pode ser prejudicado pelo seu esforço pessoal. Fora que o STF também já se manifestou pela irretroatividade da lei para revisão de auxílio-acidente no julgamento do recurso extraordinário 613.033 do Estado de São Paulo em repercussão geral. Quando isso? Quando teve a modificação legislativa em 1995 pela Lei 9.032 de 95. O que aconteceu nesse caso? Antes, o auxílio-acidente ele tinha percentuais graduais. Aí veio uma lei mais benéfica, aumentando o percentual para alguns segurados, né? Alguns segurados recebiam um pouquinho menos de 50% e existia a possibilidade de aumentar esse percentual. Todos os segurados que recebiam menos de 50%, eles entraram com revisão, pedindo a aplicação da lei posterior mais benéfica. E o STF afirmou que a lei de regência da concessão deve ser aquela vigente no tempo da concessão. Não pode haver retroatividade de lei posterior mais benéfica sob pena de violação do princípio do tempus rege actum. Então, se não pode retroagir para beneficiar, muito menos ela pode retroagir para prejudicar. O STF já afirmou que não retroage. Tudo bem que era quanto ao percentual, mas o argumento dá para usar o mesmo que foi trazido naquele julgamento do STF. Então, em resumo, a argumentação de hoje, eu vou trazer mais.
existência de previsão constitucional e que a lei posterior não pode prejudicar a lei anterior, que o auxílio, que o benefício de auxílio acidente, ele não é precário, porque ele é indenizatório, demandou uma condição física à época da concessão. A lei não pode restringir a concessão. A lei não fala nada que a sequela deve ser mantida. Então, não pode posteriormente vir uma modificação se a lei não falava que a sequela deveria ser mantida. Ela fala que deve existir sequela na data da concessão que implique em redução da capacidade para o trabalho. Então, em caso de superação da sequela, não pode o Estado inutilizar o esforço pessoal do segurado em buscar a sua melhora na condição física. Seria prejudicar o segurado por um esforço diário que ele faz para melhorar as suas condições físicas. Já mencionando o julgamento do tema 1013 do STJ, dizendo, olha, o STJ diz que o segurado ele não pode ser prejudicado pelo seu sobreesforço. Aí o INSS vai espernear, é claro, ele vai falando que falta um requisito essencial para a manutenção do benefício, que seria a existência da sequela. O contra-argumento é, ainda que inexista a sequela na data presente, o segurado está sendo indenizado pela existência de uma condição anterior limitante e não pode ser prejudicado pelo seu esforço pessoal em melhorar as suas condições físicas. Eu acredito que dá para argumentar nesse sentido. Inclusive, é possível também melhorar ainda mais essa argumentação, né? Conforme eu te falei, ainda tem muito estudo, é muito recente, eu vou tendo ideias, eu vou tomando contato com os julgados e vou escrevendo e vou trazendo e a gente vai montando as melhores argumentações. Vamos ver como que o judiciário vai se manifestar a respeito do auxílio acidente. Ainda tem muito chão pela frente para isso acontecer, para existir essa revisão de pente fino. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o problema nas perícias presenciais. Então, eu acredito que isso ainda vai demorar um tempo, né? Porque a gente tem uma demora muito grande nas perícias presenciais para auxílio-doença. Então, enquanto não normalizar essa fila de perícia, não dá para colocar um pente fino dentro da estrutura do INSS. Se ele não está conseguindo fazer perícia para auxílio-doença, não dá para fazer revisão de pente fino. Mas ainda tem bastante chão, a gente ainda vai discutir muito, a gente ainda vai melhorar essas teses todas e tentar contra-argumentar, já encontrar argumentos para afastar todos os argumentos do INSS de uma forma que a gente traga julgado, que a gente traga lei, que a gente traga embasamento. Não é porque eu acho, não é assim que a gente fala, não, eu acho que tem que ser mantido porque tem que ser mantido. Não, a gente vai falar, olha, tem que ser mantido por causa disso, por causa do julgado tal, entendeu? A gente traz validação para as nossas ideias. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.